Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar a nossa reflexão e estudo sobre o livro do Eclesiástico, nosso quinto encontro. Vamos trabalhar o Eclesiástico, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 26. Vamos fazer a nossa leitura. O que fará o homem que sucederá ao rei? O que já haviam feito? Pus-me a examinar a sabedoria e a loucura e a insensatez. E observei que a sabedoria é mais proveitosa que a insensatez, como a luz é mais proveitosa que as trevas. O sábio leva os olhos no rosto, o nécio caminha em trevas. Mas compreendi que uma sorte comum toca a todos. E eu disse a mim mesmo: a sorte do nécio será minha sorte, para que fui sábio. O que ganhei? E pensei comigo mesmo: também isso é vaidade. Pois jamais alguém se lembrará do nécio, nem tampouco do sábio, já que nos anos vindouros tudo estará esquecido. Ai, há de morrer tanto o sábio quanto o nécio. E assim detestei a vida, pois achei mal tudo aquilo que se faz sob o sol. Tudo é vaidade e caça de vento. E detestei o que fiz com tanta fadiga sob o sol, pois tenho de deixá-lo a um sucessor. Quem sabe se será sábio ou nécio? Ele herdará o que me custou tanto esforço e habilidade sob o sol. Também isso é vaidade. E acabei desenganado de todo o trabalho que me afatigou sobre o sol. Repetindo. E acabei desenganado de todo o trabalho que me afadigou sob o sol. A quem trabalha com sabedoria, ciência e acerto, que tem que deixar sua porção a alguém que não trabalhou. Também isso é vaidade e grave desgraça. Então, o que aproveita o homem de todos os trabalhos e preocupações que se afadigam debaixo do sol? De dia sua tarefa é sofrer e penar. De noite sua mente não descansa. Também isso é vaidade. O único bem do homem é comer e beber e desfrutar do produto do seu trabalho. E mesmo isso, eu vi que é dom de Deus. Pois quem come e desfruta sem permissão dele, ao homem que lhe agrada, ele dá sabedoria, ciência e alegria. Ao pecador, ele dá como tarefa juntar e acumular para dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e caça de vento. Então vamos trabalhar estes versículos do livro do Eclesiastes. O que fará o homem que sucederá ao rei? O que já haviam feito? Podemos dividir os versículos de 2 a 12 a 17. O versículo 12 é uma introdução. Versículo 13 e 14, uma avaliação positiva da sabedoria em comparação com o nécio. Os versículos 15 e 17, um juízo pessimista sobre o sábio e a própria vida. E assim nós podemos ver. No versículo 12, Coelet fala do tema do herdeiro, sucessor de Salomão.
Nós sabemos que foi Roboão. Salomão é sábio por excelência, e Roboão é o exemplo do nécio, ou personificação do insensato. O que já haviam feito? Uma leitura significa que nos últimos dias do reinado de Salomão já havia sido eleito o sucessor Roboão. Versículo 13. Pus-me a ensinar a sabedoria, a loucura e a insensatez. E observei que a sabedoria é mais proveitosa que a insensatez, como a luz é mais proveitosa que as trevas. Pus-me a examinar a sabedoria, a loucura da insensatez. Coelet, o autor do livro de Eclesiastes, reflete sobre a sabedoria, a loucura e a necessidade. 3 objetivos colocados no mesmo plano. Mas, no fundo, acabam que os temas são reduzidos à sabedoria e à ignorância. O sábio, o nécio, o ignorante. O autor chega a afirmar a sabedoria é mais proveitosa que a insensatez, a ignorância. Ele avalia ser a sabedoria positiva diante da insensatez. Afirma Coelet, observei atentamente. Ele reflete depois de avaliar atentamente e criticamente, chega à conclusão de que a sabedoria é melhor que a ignorância, como a luz é melhor que as trevas. Versículo 14. O sábio leva os olhos no rosto, o nécio caminha em trevas. Mas compreendi que uma sorte comum toca a todos. O sábio leva os olhos no rosto, mas o nécio ignorante não tem também os olhos na cara. É verdade, mas se comporta como se não os tivesse, como se fosse um cego. Daí se diz que o nécio caminha nas trevas, vivendo na escuridão. Aqui deparamos com a conduta da vida do nécio, do ignorante. Mas compreendi que uma sorte comum toca a todos. Ele toma agora a manifestação de suas íntimas e dolorosas convicções. A perspectiva engloba não só o sábio e Coelet, mas a todos os homens sem distinção. Assim, é comum aos sábios e aos nécios o destino final. Uma sorte toca a todos. Sorte que é destino, o destino da mortalidade. Todos morrem. Versículo 15. E eu disse a mim mesmo, a sorte do nécio será minha sorte. Para que fui sábio? O que ganhei? E pensei comigo mesmo, também isso é vaidade. Então pensei comigo mesmo. Coelet continua aprofundando a sua reflexão com coragem para ter claro as consequências. A sorte do nécio significa o destino, será minha sorte. Assim, tanto o nécio quanto o sábio possuem o mesmo destino. Ele pergunta, para que sou sábio? É uma pergunta que coloca uma consequência lógica da igualdade que há entre nécios e sábio. Ele não compreende o sentido de seu esforço pessoal para chegar a ser sábio. Não há vantagem entre eles, pois os dois serão tratados igualmente através da morte. Pensei comigo mesmo, também isto é vaidade. Vaidade preocupar-se com a sorte do nécio e do sábio, e o indignar-se diante da situação. É uma batalha perdida, o empenho enfadonho que conduz ao fracasso. Versículo 16. Pois jamais alguém se livrará do nécio, nem tampouco do sábio, já que nos anos vindouros tudo estará esquecido. Ai, há de morrer tanto o sábio quanto o nécio. O destino mortal do sábio e do nécio não se distingue em nada, pois a sorte de ambos será a mesma. Nem depois da morte fica a recordação, a memória no meio dos vivos,
não verá a superioridade de um sobre o outro. Jamais alguém se livrará do nécio, nem tampouco do sábio. Todos morrerão. É a memória daqueles que passaram. Quem sabe dizer claramente, alguns sabem, mas são raros, o nome de seus tataravós? Né? As pessoas se perdem no tempo. Coelet se pergunta com uma certa desorientação. Por que é que ele é sábio? Por quê? Qual a razão de ser sábio? Ele se admira de ter que morrer, o sábio, como também o nécio, o ignorante. Versículo 17. E assim detestei a vida, pois achei mal tudo o que se faz sob o sol. Tudo é vaidade, caça de vento. Vemos as perguntas sem resposta de Coelet. A vida humana caminha para um labirinto, um beco escuro, tenebroso e sem saída. Ele vê sua alma encher de tristeza e amargura e faz com que então Coelet diga: detestei a vida, chegando ao limite da existência humana. Mas diante deste estado de espírito, afirma Coelet, o autor do Eclesiastes: achei mal tudo o que se faz sobre o sol, que pesam sobre o autor, como coisa má as ações que se fazem sobre o sol, tudo sem sentido, e que lhe dá desânimo de viver. Tudo se torna vaidade e caça aos ventos, isto é, nada. Versículo 18. E detestei o que fiz com tanta fadiga sob o sol, pois tenho de deixá-lo a um sucessor. O autor do livro, Coelet, manifesta seu profundo sentimento de rejeição. Ele detestou seu próprio trabalho, o fruto do seu trabalho, como também por ter de deixar para um herdeiro que não se esforçou. O fruto do trabalho de Salomão foi conseguido com muito esforço. Assim, Robão, herdeiro de Salomão, não teve nenhum mérito e recebeu tudo de mão beijada. Ele deve deixar para o herdeiro não o trabalho, mas o que ele conquistou, se esforçou para conseguir. O autor, Coelet, não encontra sentido para seu próprio esforço e trabalho penoso, e que ele não vai usufruir pessoalmente dos frutos de tanta fadiga. Ele vai morrer. Versículo 19. Quem sabe se será sábio ou nécio, herdará o que me custou tanto esforço e habilidade sob o sol. Também isso é vaidade. Quem sabe se o sábio, quem sabe se ele será, quem sabe se ele será sábio ou ignorante, nécio? Mesmo que soubesse que o herdeiro fosse um homem sábio e prudente, não traria mesmo assim nenhum consolo a ele. O herdeiro vai dispor, bem ou mal, de tudo aquilo que Coelet acumulou com esforço e sabedoria. Daí em Coelet que será um outro que desfrutará o que lhe custou tanto acumular, e que a morte vai lhe tirar violentamente. O autor do livro pensa que nada serviu suas fadigas e sua grande sabedoria. Diante disto, diz: também isto é vaidade. Versículo 20. E acabei desenganado de todo o trabalho que me afadigou sob o sol. Diante da situação de ter de deixar para o herdeiro tudo o que ele não esforçou, isto é, o herdeiro, para obter, o autor do livro diz: termina, então, desesperando ou desenganado. Ele acabou desenganado em seu coração. O pior pode acontecer com uma pessoa, o pior que pode acontecer a uma pessoa é ela perder a esperança. Coelet se encontra diante de um abismo. Ele se posiciona sem esperança. O autor manifesta sua angústia enquanto viveu. Versículo 21. Há quem trabalha com sabedoria, ciência e acerto,
e tem de deixar sua porção a alguém que não trabalhou. Também isso é vaidade e grave desgraça. Coelho fala das ilusões dos seres humanos em seus planos e realizações. Assim, todo ser humano, mesmo que tenha muito sucesso, pouco ou nenhum chega ao final de seus dias, e querendo ele ou não querendo, ao morrer, se vê despojado daquilo que ele acreditou, isto é, aquilo que ele conquistou por meio dele, através do seu trabalho, e vai passar para outro que não trabalhou, e ele mesmo, que tanto lutou, não vai poder desfrutar daquilo que ele conquistou. Ele vai ter que deixar tudo àquele que vem depois dele, o sucessor ou herdeiro, sem que este tenha trabalhado, sem que sem saber se ele é digno ou não da herança que vai receber. Ele novamente repete, também isso é vaidade, e acrescenta, é uma grande desgraça. Na perspectiva profética, trabalhar e não desfrutar, ou trabalhar para os outros, é uma das maldições clássicas da lei. Levítico, capítulo 26, versículo 16, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 30 a 33. Existem seres humanos que se condenam a si mesmos a semelhante maldição, O que se pode dizer é uma grande desgraça. Versículo 22. Então, o que aproveita o homem de todos os trabalhos e preocupações que se afadigam debaixo do sol? Este versículo quer avaliar, dar uma síntese à vida do ser humano em seu trabalho e atividade. Não só no aspecto externo da fadiga, cansaço, desgaste, mas também no seu aspecto interno, isto é, suas preocupações do coração. Não se trata de uma análise que pretende esgotar de forma completa a vida do ser humano debaixo do sol, isto é, enquanto ele vive na terra. Versículo 23. De dia sua tarefa é sofrer e penar, de noite sua mente não descansa. Também isso é vaidade. O ser humano ocupado no esforço de acumular não tem tempo para desfrutar. O dia não se limita a um dia da vida do ser humano. O sentido é mais amplo. Aqui abarca todos os dias da vida. A noite vem associada com uma realidade sem trégua para a vida atormentada. Mente, coração do ser humano. O versículo conclui que, deste modo, a vida não tem nenhum valor e também é vaidade. Versículo 24. O único bem do homem é comer, beber e desfrutar do produto do seu trabalho. E mesmo isso eu vi que é dom de Deus. O que dá sentido à vida é a volta dos bens simples, ao ritmo equilibrado do trabalho e do desfrutar. Não se deve evitar uma dupla ambição: a posse sem limites e a descoberta do último sentido de tudo. A felicidade não é um esforço após o luxo rejeitado do capítulo 2, versículo 1 a 11. Mas a felicidade é desfrutar aquilo que Deus escolhe oferecer no curso simples da vida. Comer e beber conota bem-estar, prosperidade, felicidade, bênçãos da vida. A mesa como lugar de amizade, de refrigério, de relaxamento. Assim, o que se constata é que se trata de uma verdade de fato. Existem os bens de Deus que estão ao alcance de todos. Por exemplo, comer, beber e o trabalho, que não supõe esforço excessivo. Isto vem das mãos de Deus, que é uma expressão de fé de Coelete, fundado na fé do povo de Deus. Versículo 25. Pois quem come e desfruta sem permissão dele, para o judeu, aqui se refere ao domínio absoluto de Deus, que está presente em todos os âmbitos da vida humana.
Nada acontece, seja no campo universal ou particular, sem a intervenção de Deus. Tudo se torna consequência da fé em um Deus único e que tudo criou. Deus tem sua soberania absoluta. Assim, o comer e desfrutar e gozar os bens só é possível por vontade divina, pois dele dependemos, tudo. Versículo 26. Ao homem que lhe agrada, ele dá sabedoria, ciência e alegria. Ao pecador, ele dá uma tarefa, juntar e acumular, para o dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e caça ao vento. Aquele que supera as duas ambições, ou se decepciona, pode agradar a Deus e receber a bênção da vida simples. Sensatez, alegria. Os dois bens da dupla experiência fracassada. Quem não domina a ambição, peca, ou seja, erra. Pecado como errar. E Deus o castiga, deixando-o entregue ao seu próprio erro. A maldição de acumular, para quem irá saber desfrutá-lo, com sensatez. Assim o dispõe Deus. Mesmo assim, tudo isso é vaidade. O autor não soluciona o problema, que pode ser encontrado, ponderando o tempo e o momento de cada coisa. Assim, Deus reparte seus dons de sabedoria, ciência, alegria, como quer, e a quem quiser dar, isto é, ao homem que lhe agrada. Isso não se deve dizer que o homem seja bom diante de Deus, pois se assim fosse, seria retribuição. Ao que agrada a Deus, ele impõe uma tarefa. Então, a pessoa que agrada a Deus, Deus impõe uma tarefa, um trabalho, distinta do homem que agrada a Deus. Coelete nos diz nos versículos 2, capítulo 2, versículo 18 a 21, que ele não sabia se o seu sucessor, Roboão, seria sábio ou nécio, capítulo 2, 19. Como ele, Salomão, o é. Mas Salomão não pode saber com relação a um outro, um estranho, que ele nem mesmo conhece. Mas tudo irá parar nas mãos daquele a quem Deus quiser, a quem agrada a Deus. Aqui nada tem a ver com ética ou moral. Quem agrada e quem não agrada a Deus, não é essa a questão. Mas não se compreende porque uns triunfam, outros fracassam na vida. A disposição de Deus se deve aceitar a realidade. Mas mesmo isto não compensa, é vaidade. Cabe ao ser humano ponderar seu tempo e a ocasião de cada coisa. Então, é um tempo que muitas vezes nós corremos por questão de vaidade, por questão de ganância para poder ter as coisas, vamos morrer e vamos deixar para outros que nada fizeram. Mas a bênção de Deus é que nós devemos aprender a desfrutar aquilo que Ele nos dá, porque muitas pessoas têm muitas coisas, mas não desfrutam aquilo que têm. Não sabem usar bem aquilo que têm, não só para convivência, para fazer amigos, porque estão tão centrados na sua própria ganância, que a sua ganância não nos deixa nem mesmo aproveitar aquilo que eles estão trabalhando. É um trabalho feito com muito dor, com muito sofrimento, mas é um trabalho que você faz para deixar para outro que não sacrificou, para ter aquilo que você sacrificou em ter e que não aproveitou enquanto viveu. Então isso se tornou uma vaidade, isso se tornou uma desgraça para o próprio homem. Trabalhar e não desfrutar daquilo que trabalhou. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.